Fala, estudante, e aí, tudo beleza? Se você já é um seguidor nosso do canal ou lá do Instagram, você já deve ter ouvido essa pergunta. Por onde eu começo a estudar para o Enem? Se eu tivesse que começar agora, como é que eu estudo para o Enem? A gente já respondeu isso algumas vezes lá no nosso Instagram e eu já convido você, se você está aqui e não conhece o nosso Instagram, procura lá. Eu vou deixar em algum lugar dessa tela aqui o nosso Instagram para você ir lá procurar, beleza? Mas então, por onde a gente começa? E não é só para o Enem. Isso daqui não vai servir só para o Enem. Se você está estudando, procurando um concurso público, se você está estudando para a sua faculdade, se você está estudando para o seu ensino médio, qualquer coisa, ou até mesmo pensando em fazer alguma coisa, estudar alguma coisa para o seu trabalho, isso vai servir. Como é que funciona? Todo estudo passa primeiro por algumas etapas, antes de você começar a executar isso direto. A primeira etapa a gente chama de planejamento. E o planejamento eu diria que é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Como é que você planeja uma coisa? Primeiro, no caso do Enem especificamente. Bom, você vai ver que o Enem ele cobra algumas matérias diferentes. Ele cobra matemática, física, química, história, geografia, sociologia, filosofia, literatura, português, redação, enfim, beleza. Então você tem todas as matérias que o Enem vai cobrar. Isso faz parte do seu planejamento. Assim como se você for estudar algum outro concurso, você precisa saber o que ele cobra. Beleza. Mas dentro de cada uma dessas matérias, a banca que cria as questões, ela é costume de ter algumas coisas que ela dá mais importância do que outras. Por exemplo, se você vai na prova do Enem, a prova de matemática dá uma ênfase muito grande para a matemática básica. Se você vai na prova de física, tem uma ênfase bem grande ali na parte de termo, na parte de circuitos elétricos. Então, o segundo passo é entender o que a prova gosta de cobrar dentro daqueles assuntos. Então, se você for fazer isso num papel, se você for fazer isso numa planilha, você tem ali, matemática, física, blá, 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 beleza. Dentro de matemática, eu preciso estudar isso, isso, isso e isso. Mas e o restante da matéria? Nunca vá para o restante da matéria sem antes entender o que ele mais cobra. Se a prova de matemática cobra 50% de matemática básica, você só pode avançar para outras matérias se você souber muito bem esse 50%. Combinado? Então você pega os assuntos mais importantes. Essa é a segunda parte do seu planejamento. A terceira parte, aí é você encontrar um material mais adequado para esse tipo de situação. Bom, eu gosto desse professor, não, eu gosto daquele cursinho, esse curso aqui cabe no meu bolso, enfim, você vai procurar um material, sempre material que tenha, de preferência, muitas questões. Você vai ver que questões são a parte mais importante do seu estudo. Você passou a primeira etapa, planejamento. E agora você tem uma segunda etapa, que é como se estuda. Você entendeu o que precisa ser feito, mas como você vai executar esse planejamento. E você começa a estudar o que de fato é estudar, como você estudaria. E aí você vai aprender que você precisa ter um cronograma de estudo com uma rotina adequada para aquilo. Você precisa separar nas matérias que você tem menos dificuldade, nas matérias que você tem mais dificuldade. Você vai perceber que você precisa estudar com muitos exercícios, que estudo é, na verdade, resolução de exercício, porque a sua prova é uma resolução de exercício. Então não faz sentido você ler um conteúdo se durante o seu teste você vai precisar executar esse conteúdo, percebe? Então você vai precisar fazer muitas questões. Aí você percebe também que você precisa saber fazer revisões espaçadas. Então, se você aprender um conteúdo hoje, você faz uma lista de questões dela. Amanhã você faz mais uma lista de questão para revisar o assunto. Daqui 7 dias você faz outra. Depois de 30 dias você faz outra. E assim você vai fazendo revisões. Tudo isso já tem vídeo aqui no canal da gente falando sobre como você deveria estudar, como você criar um cronograma de estudo, sobre como são as revisões passadas. Coisas que parecem ser triviais, mas que vai mudar a forma de você estudar de fato. Então você tem agora a parte intermediária do seu estudo. Para agora, você tem um planejamento, você tem como estudar. Agora, você vai, de fato, colocar a mão na massa. Fazendo isso todos os dias, fazendo isso sem parar até você passar. Isso parece ser bobo, você fala assim, bom, mas isso é bem óbvio. Mas pasmem, eu diria que mais do que 50% dos alunos não sabe o que é mais importante para a prova que eles vão fazer. Eu deixo essa pergunta para você e você pode até responder no comentário. Se você for fazer o Enem, você sabe exatamente quais são os assuntos mais importantes que o Enem cobra? Muita gente não sabe. E é isso que a gente quer evitar. Você vai, antes de mais nada, entender o que ele mais cobra para executar da maneira correta. Depois que você tem o planejamento, depois que você tem o meio de execução, cara,
faz isso até o final. Eu tenho diversos alunos que são em diversas realidades diferentes. Alguns acreditam muito quando você fala isso e passam a executar, outros nem tanto. E você percebe que uma diferença muito grande dos alunos que não executam isso é que cada dia eles têm um material diferente. Cada dia eles aparecem com um livro novo. Cada dia é um canal novo no YouTube. Cada dia é uma aula nova do mesmo conteúdo que ele tem visto a semana inteira. Cada dia é uma nova teoria, é uma nova expectativa e ele não sai do lugar. Ou o aluno, quando não faz esses passos, ou ele não anda, ou pior, ele anda para todos os cantos. Em vez de ele estar aprendendo matemática básica, ele quer aprender cálculo. E aí, na hora que ele deveria saber um pouquinho mais de álgebra, ele está errando no básico. O cara vai aprender física, em vez de ele estar aprendendo de fato algo que é importante, ele está naquela matéria que nunca cai. E aí, o tempo vai passando, ele vai se cansando, alguns desistem no meio do caminho e vão fazer um outro curso que eles realmente não queriam. Outros insistem e chega uma hora que ou não dá mais, seja por necessidade, seja por falta de vontade mesmo. Percebam que tudo isso passa primeiro por um planejamento. Então a minha dica para vocês que vão começar hoje a estudar para qualquer prova, para qualquer concurso público, para qualquer coisa que você queira estudar, passe por esse espaço. Você vai ver que vai ser totalmente diferente como você estuda a partir de então. Beleza? Manda esse vídeo para aquele seu amigo que talvez esteja passando por esse problema. Ou se até mesmo você está passando por isso. Dá uma parada e pensa se você passou por essas etapas. Gaste um tempo. Se for necessário, gaste uma semana preparando isso. Você vai ver que vai ter um rendimento muito melhor. Beleza? No mais, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!